heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness. Tudo bem? Então eu estou hoje aqui para gravar o vídeo para o Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas, e o livro desse mês é O Sentido de um Fim, do Julian Barnes. Esse é um vídeo, para quem não sabe, que vai um pouco mais a fundo na obra, em que todo mundo que faz o vídeo faz as resenhas, vai discutir um pouco mais a fundo a obra, então vai ter spoilers, a gente vai comentar partes que gostou, vai comentar o final. Se você quiser ver só uma resenha do livro, suas impressões de leitura, eu vou deixar o link aqui embaixo na caixa de descrição do meu post no blog que eu fiz, só com as impressões de leitura, para que vocês não tenham spoilers do vídeo. Então, esse vídeo é mesmo para quem já leu e quiser discutir o livro. Então, para o pessoal que é do fórum, mais um livro é esse mês. Outro que eu gostei bastante, é uma coisa que ele tem esses vários pontos para você pensar, para você filosofar em cima, mas eu acho que eu passei por um monte deles, ainda me falta alguma coisa de maturidade, talvez, ainda eu achei para entender algumas partes. Para começar falando um pouco, acho que da história mesmo que eu achei, a narrativa em si não é aquela coisa super desenvolvida, cheia de tramas diferentes, é aquela coisinha bem simples. E o que eu mais gostei no livro não foi mesmo, então, essa parte da história, de como ela é escrita, e sim do que realmente ela me fez pensar, do que tem dentro dela. Eu gostei desses personagens que ele desenvolveu, porque eles eram esse grupinho tão inteligente, né? Um deles era filósofo, depois entra o Adrian, que era outro filósofo dentro do grupo, e eles tinham as coleções de livros que cada um tinha lido, então cada um podia dar o ponto de vista diferente deles. É uma coisa que dá pra ver, assim, todo grupo, quando a gente é mais jovem, até ainda na minha idade, inclusive, que essa coisa de uma questão filosófica bem forte que a gente tem, baseado numa coisa que a gente ainda tá descobrindo, que a gente ainda tá lendo. Então é uma coisa muito não de ainda ter suas próprias ideias, mas de você ter ideias por causa das leituras, da afinidade que a gente tem com certa ideologia. E eu gostei desses personagens, exatamente por eles não serem um grupinho qualquer, um grupinho que está fazendo qualquer coisa, que está só pensando em besteira. Todos eles têm meio que um fundo, uma coisa a mais ali, que seja a coleção de livros que eles têm. Eles comentam muito essa história do romance na vida deles, das histórias que eles leem. Eu acho que vem daí um dos primeiros pontos que me fez ficar meio angustiado com a leitura, ficar pensando um pouco mais, que era bem nessa primeira parte, em que ele está descrevendo só essa parte da adolescência dele, né, com os amigos, e ele vai falar do Adrian, que é esse cara que ele meio que venera, ele considera tanto, por ser um cara tão inteligente, por poder discutir tantas essas coisas. E é uma coisa que está ali no livro desse grupo, de gente inteligente e discursando tanto sobre o Adrian em si, como ele tem essa mente tão lógica, que ele vai conseguir colocar uma razão meio que plausível, né? Eles pensam até certo ponto do livro, para tirar a própria vida. É a primeira coisa que me deixou angustiado no livro, porque é uma pessoa relembrando então a história dele e se comparando com essa outra pessoa muito inteligente. E é uma coisa de quem lê muito, de quem gosta meio dessa história de cultura. Ninguém quer pensar que é burro, né? Ninguém quer pensar que não tem um nível cultural, não tem uma inteligência tão grande quanto a das coisas que você lê. É uma coisa que te faz pensar, né? Eu lendo o livro ficou meio essa coisa, a minha intenção, o meu querer é ser que nem o Adrian, digamos. Não no caso de querer deixar tudo com uma lógica muito certinha, mas essa história de ser um cara tão inteligente e tão jovem. E o livro vai discutindo isso, que algumas pessoas simplesmente não são tão inteligentes quanto elas pensam, né? O Tony vai crescendo, vai ficando mais velho, e ele vai descobrindo isso, né? Essa coisa dele não entender nada, dessa sempre comparação com o amigo dele. Daí tem uma outra parte que me pegou aí na narrativa da história passada dele, que é bem essa história dele falar, e se minha vida não for como os romances que eu leio? Eu lembro de ter visto alguma coisa no colégio, era um tópico de discussão, essa história de que o adolescente, o jovem adulto, a gente tem muito essa utopia da vida, né? Essa coisa de ver a vida sempre com os olhos para o futuro, sempre enxergando um futuro maravilhoso, e de novo, ninguém quer pensar que não vai ser desse jeito. Ninguém não quer conseguir comparar a sua vida com um romance. Então é um medo que pode se instalar, né? E se a minha vida realmente não for do jeito que eu planejar, e se eu passar por esses mesmos tipos de angústia? Essa história de que a gente sempre olha para o futuro,
mas a gente não consegue olhar para o futuro e se ver ali olhando para trás, para analisar a própria vida. A gente está sempre pensando em seguir em frente. Então, quando chega naquele pedaço do diário do Adrian, que ele consegue ter a cópia, ele vai ler e interpretar aquela parte que ele fala sobre a somatória da vida, né? A parte da culpa também. E ele vai pensar um pouco nessa parte da somatória sobre a vida dele, né? Ele chega a falar: a minha vida tem se multiplicado ou meramente acumulado? Ele vai fazendo essas reflexões que foram ficando comigo, né? Não dá pra pensar também na questão de quando ele tá ficando mais velho já, quando ele já tá mais velho, ele vai também falar que quanto menos tempo de vida lhe resta, mais você não quer desperdiçá-lo. E isso é lógico, não é? Então, quando esses questionamentos de tempo, eles ficaram comigo porque é um medo que eu não consigo deixar de ter. É uma das partes do livro que mais falou comigo, uma das questões que ele trata no livro que mais conversou comigo por causa disso. Porque não é uma angústia que eu vou conseguir deixar de ter, essa preocupação com o futuro, essa preocupação de um dia olhar para trás e falar: é a vida que eu quis viver, é a vida que eu podia viver ao máximo. E ele tem umas partes do livro que eu conseguia então ver que já tinha acontecido comigo. Então é meio que uma confirmação, né, se está acontecendo com ele, porque não poderia acontecer comigo. Quando ele fala daquela parte de que o tempo, né, ele vai modificar os seus caprichos, as suas decisões, e vai transformar elas em coisas mínimas. Então, uma coisa que você tinha certeza naquela época, você vai olhar para trás um dia e não ter mais tanta certeza daquilo, vai parecer apenas uma insegurança sua. E eu já passei por isso. Então é por isso que essa angústia veio um pouco. Daí outro ponto que eu queria discutir no vídeo também do livro é essa história da culpa, essa história dos acontecimentos, das ligações que nós temos uns com os outros, que é depois então quando ele vai reinterpretar aquele fragmento do diário do Adrian, depois que ele descobre que na verdade o Adrian teve aquele caso, né, com a mãe da Verônica e teve o filho e foi por isso que ele se matou. E ele vai poder realmente interpretar isso e saber que ele estava traçando meio que uma sucessão de culpa, né, sobre os acontecimentos. E ele é listado junto, porque se não fosse por ele, o Adrian não teria conhecido a Verônica, eles não teriam provavelmente começado a namorar, e se não fosse pela carta dele, aquela carta de repúdio, o Adrian provavelmente não teria procurado a mãe dela e não teria tido um primeiro contato com ela, um contato mais sério. E o que não teria levado então ao caso deles, não teria levado ao bebê, e não teria levado à morte do amigo dele, ao suicídio. Então o livro vai querer discutir essa parte de qual a extensão da nossa culpa nas coisas, nossa culpa no passado, até essa coisa dos links, né, da corrente. Até que ponto a quebra de uma corrente é culpa dos outros elos ou só do material daquele ponto que rompeu. Eu consigo entender esse pensamento da extensão de culpa nesse sentido que realmente, se não fosse por mim, tal pessoa não teria conhecido tal pessoa. Mas isso é um básico da vida, você não tem como controlar isso. Então, se for para distribuir, sabe, o peso que cada um teve no quebramento de um elo, num tipo de evento, num acontecimento, eu acho que é mais certo você realmente olhar para as ações que tiveram uma escolha consciente. Nas partes em que você simplesmente estava vivendo a sua vida, que a consequência de um determinado ato, na verdade você não estava pensando nisso, você não estava prevendo ou querendo essa coisa de acontecer, é menos importante do que uma coisa que você realiza, uma coisa que você faz esperando um certo resultado, uma coisa que você sabia que ia acontecer. Então, no caso, eu diria que no livro é uma culpa menor, por exemplo, para o Tony, porque na verdade ele estava vivendo a vida dele, ele não tinha como saber o que ia acontecer, dele namorar a garota, dele apresentar a garota, dele escrever a carta, em relação, por exemplo, ao próprio Adrian, que escolheu realmente ele ter aquele relacionamento com a mãe da namorada dele. Ele sabia muito bem o que ia acontecer, ele teve a própria responsabilidade, ele que escolheu tomar a ação de tirar a própria vida. Então, na discussão ali da importância dos elos, né, de fatores de acontecimento, para mim é isso, o mais importante é quem tomou as decisões conscientemente. Depois vem outro ponto grande do livro, né, que é essa coisa do suicídio,
O Adrian então tirou provavelmente a própria vida dele, porque por não conseguir encarar ali o fato de que ele engravidou a mãe da namorada, ou talvez antes disso mesmo. Uma suposição que os amigos dele colocam, essa história, né, de ficar elucubrando as coisas, ficar filosofando, e você chegar numa conclusão de que você tem o direito de rejeitar o presente que nunca foi pedido. Ou seja, rejeitar o presente da vida, né? Você nasceu, mas você não pediu para isso. Você tem controle da sua própria vida. Então, se você chegar num momento e querer escolher tirar a própria vida, porque a vida não está seguindo da maneira que tem que seguir, ou porque você está estagnado na vida, né? É uma coisa que eles falam bastante. Então, você vai lá e tira a própria vida. E isso é filosoficamente aceitável, ou é filosoficamente certo. Mas eu acho que você querer chegar no ponto de explicar filosoficamente um suicídio, não é que não seja certo, mas é que também não tá assim, correto, não moralmente, mas eu não penso que seja uma maneira lógica de chegar nesse assunto. Porque, na verdade, fazer o fim da própria vida, chegar ao fim da própria vida, porque, na verdade, fazer o fim da própria vida, chegar ao fim da própria vida, é uma decisão baseada, sei lá, em medos, em vários fatores que você tem ali, em tristeza, mas você dizer simplesmente que você queria meio que justificar filosoficamente, falando porque é a vida que você não pediu, é uma coisa que você não queria, ou é para dar fim a uma vida que não tá caminhando de qualquer maneira, não é um pensamento que eu vejo como verdadeiro. Eu acho que é meio que como uma desculpa, e você tenta cobrir essa história, essa desculpa com filosofia em cima. Ou seja, o tentar dar sentido a esses fins é exatamente é isso, né? Tentar dar o sentido. É você tentar entender isso, é você tentar colocar na sua cabeça porque aconteceu dessa maneira, porque a vida de alguém acabou dessa maneira, porque o fim de relacionamento, de uma amizade acabou daquela determinada maneira. Então, são meio que justificativas, meio que desculpas para tudo isso. Eu não consigo ver esse ponto filosófico de querer acabar com a própria vida por isso. Um ponto também que tem a ver com essa parte que eu marquei no livro, que eu gostei da frase, quando ele vai escrever. Alguém me disse uma vez que os seus períodos favoritos da história eram aqueles em que as coisas estavam desmoronando, porque isso significa que algo novo está surgindo, mesmo até que essa coisa seja nós mesmos, né? A própria vida da própria pessoa. Eu fui lendo o livro, então, na maior parte dele, só tendo o pensamento de que o fim de que ele se referia seria o fim da vida. Para mim, em algum momento ele ia falar que o Tony estava morrendo e que ele estava revendo a vida dele por causa disso. E só depois, então, eu fui perceber esse fim, ele pode ser o fim de qualquer coisa, né? E o autor está utilizando esses fins, na verdade, também da vida, né? Mas esses fins de relacionamento principalmente, para tentar dar um sentido nisso que a gente passa pela vida, nessas situações que a gente passa pela vida, seja qualquer tipo de perda ou qualquer tipo de fim. Então eu gostei muito do livro, ele não vai ficar comigo por ser a história mais interessante, né, por ser a coisa narrativa mais que eu tenha gostado mais, mas sim porque dá para me fazer pensar. Foi um livro gostoso de ler, essa coisa da filosofia, que não é simplesmente um livro acadêmico, ele está bem mastigadinho, o pensamento do autor, tem toda uma história em cima. E é um livro bonito. Olha, eu espero ter feito algum sentido com o vídeo. Eu sei que eu me embromei muito ali na parte da parte do suicídio, né, da parte da filosofia, mas é também porque eu ainda tenho que crescer um pouco para poder falar com direito desse tipo de assunto. Mas eu gostei de ter discutido e, de novo, vou esperar ver o vídeo de todo mundo, saber a opinião de todo mundo sobre o assunto. A gente fica até a próxima então. Lembre que se vocês curtiram o vídeo, de clicar em curtir ou clicar no favoritos. E se vocês quiserem comentar também, vou agradecer muito. E a gente fica até a próxima.